Glória a Deus. Tem gente feliz aí? Glória a Deus. Pode se sentar, fica à vontade. Você está na casa do Pai. Deus abençoe, meu amigo. Obrigado. Eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Feliz demais em ver tudo que Jesus está fazendo aqui. A presença de Deus já é notória neste lugar, não é verdade? Eu sei que você já sentiu a presença dele aqui e vai continuar sentindo. Porque Deus tem algo reservado para esses dias. Quem crê que nesses próximos dias Deus vai fazer coisas pontuais na nossa história? Deus está fazendo algo pontual nesses dias, irmãos. Tudo que nós estamos vivendo, tudo que a nossa nação está vivendo, tudo que nós estamos vivendo como igreja, é uma resposta dos céus para a terra. Tem coisas pontuais que Deus está fazendo nesses dias. E para quem está conectado, o favor dos céus vai se manifestar. Amém? Quero agradecer a Deus pelo privilégio, os pastores aqui de me receber com tanto carinho. Amo vocês, Deus abençoe vocês. Eu sei que essa igreja está sendo muito bem pastoreada e vocês estão recebendo alimento sólido, abençoado para crescer e avançar. Hoje eu estou feliz também porque eu estou com a minha metade aqui. A mulher mais linda do mundo está aqui me acompanhando hoje. Cada marido que defenda a sua esposa. Pastor Carlos, que é pastor de uma das nossas igrejas, também está aqui. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por vocês estarem aqui intercedendo por mim nessa noite. Queridos, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse no livro de 1 Samuel, capítulo 17. É o texto que eu quero compartilhar com vocês. Enquanto você encontra esse texto, eu vou falar bem breve aqui dos meus livros. Eu trouxe alguns para compartilhar com vocês. Então, quando esse culto terminar lá fora, você vai poder levar um material para casa, que é uma mensagem de Deus que vai te ajudar a crescer, a avançar na sua fé. Primeiro livro que eu escrevi é esse aqui, Silêncio, Deus Quer Falar. Nesse livro eu compartilho um pouquinho do meu testemunho. Eu passei muita fome na infância, mas hoje eu tenho a oportunidade de alimentar centenas de pessoas, porque Deus é especialista em transformar dor em testemunho, dor em propósito. E esse livro vai te ajudar a silenciar todas as vozes que te impedem de perceber o cuidado de Deus sobre a sua vida, o favor de Deus sobre a sua vida. Aquilo que hoje para você talvez está sendo dor, amanhã vai ser testemunho. Amanhã vai ser a ferramenta que Deus vai usar para abençoar pessoas, amém? Nada do que você está passando é por acaso. Deus vai levantar você como uma resposta para abençoar pessoas ao seu lado. Nesse livro aqui, Levante-se o Chão Não é o Seu Lugar, eu falo sobre pessoas e lugares que abençoam a nossa vida. A igreja é um desses ambientes que abençoa a nossa vida. Só você olhar algum tempo atrás, como era a sua vida antes de participar da igreja, antes de ter pastores abençoados, antes de ter pessoas incríveis que Deus enviou para a sua história, e como é a sua vida hoje. Agora, do mesmo jeito que nós temos pessoas pontuais para nos abençoar, nós temos pessoas que podem atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Então é importante nós discernirmos tudo aquilo que Deus quer fazer, tanto de ambientes quanto pessoas, para nós nos conectarmos. E a minha oração hoje é para que Deus te conecte a pessoas incríveis, que vão junto com você para o teu destino, para o teu propósito. Quem pode dizer amém? Esse livro aqui eu gosto muito da capa e também do conteúdo, é claro. De um lado um gatinho, do outro lado um leão. Nosso Deus é conhecido como leão da tribo de Judá. Como Ele é, nós somos, amém? Só que se nós não entendemos a identidade de Deus para a nossa vida e não compreendermos como Deus se relaciona conosco, nós nunca vamos viver a identidade que Deus tem para nós. Tem muita gente vivendo como um gatinho, uma gatinha. Deus te chamou para ser um leão, uma leoa, mas para que isso aconteça, você precisa se relacionar com Deus por meio da fé. A pergunta que todo cristão deveria se fazer é: por que o meu nível de fé não sobe? Se a minha fé hoje é a mesma fé que eu tinha quando eu me converti, quando eu levantei as minhas mãos a Jesus, alguma coisa está errado. Porque quem caminha com Deus precisa fazer a sua fé ganhar novas proporções. E esse ano, quem sabe, é o ano que Deus vai fazer a sua fé ganhar uma nova proporção. Milagres vão acontecer, o favor dos céus vai te abraçar, e aquilo que Deus tem colocado como desejo do teu coração vai se transformar em realizações na sua vida e na vida da sua família. Esse aqui é para quem serve na igreja. Eu vi que vocês vão ter uma imersão aqui de voluntários. Toda pessoa que serve precisa ler esse livro aqui. Aqui eu falo sobre a importância de nós nos preocuparmos mais com a missão do que conosco mesmo. Servir é uma missão para pessoas maduras, não é verdade?
Nesse texto eu falo sobre a importância de nós servirmos sem nos preocuparmos em nos promover com o serviço que fazemos. A Bíblia vai nos dar vários exemplos de pessoas que serviram e não tiveram o seu nome detalhado nas Escrituras, mas tiveram a sua ação detalhada nas Escrituras. Nós não sabemos o nome do menino que entregou 5 pães e 2 peixes, mas a entrega dele foi responsável pelo milagre que Jesus fez. Nós não sabemos o nome do moço que foi buscar Jesus para ressuscitar Lázaro em Betânia, mas foi a disposição dele de ir que fez Jesus vir a Betânia realizar um grande milagre. Nós não sabemos o nome da mulher que entregou as moedas diante do gasofilácio, fez Jesus parar para ensinar os discípulos. Mas a entrega daquela mulher, milhares de anos depois, está servindo como uma ferramenta para nós falarmos do amor de Deus. Nós não sabemos o que Jesus fez dos 12 aos 30, mas João vai dizer que se tudo que ele fez fosse escrito, nem toda a terra seria capaz de conter os livros das obras que ele realizou. O que ele fez? Ele serviu, ele abençoou pessoas, e ele não se preocupou em promover o que ele fez, mas ele se preocupou em marcar a vida das pessoas. Quem serve precisa ser maduro para entender que a missão de marcar pessoas e abençoar pessoas é mais importante do que promover o seu próprio nome e a sua própria identidade, amém? Que Deus levante nessa igreja voluntários apaixonados, que Deus levante aqui famílias apaixonadas para ver esse lugar crescer, avançar, ganhar novas proporções e Deus salvar essa cidade, essa nação para a glória do nome dele, amém? E hoje, como eu estou acompanhado da minha esposa, eu trouxe o livro dela também. Esse livro aqui, gente, é incrível. Os meus livros, talvez, você se arrependa de ler alguns deles, mas esse aqui, se você comprar e não gostar, eu devolvo o seu investimento. Esse livro aqui abençoou muito a minha vida e tem abençoado a vida de muitas mulheres, homens, tem sido discipulado para muitas igrejas, tem muitas igrejas que pegaram esse livro como material para discipulado. Muitas coisas que tem aqui são os discipulados de mulheres da nossa igreja. E esse livro fala sobre identidade, chega de máscaras. Muitas pessoas às vezes alteram a sua identidade para serem aceitos em rodas, aceitos por pessoas, mas nesse livro você vai aprender que Deus não abençoa quem você quer ser, Deus abençoa quem Ele te chamou para ser. Deus não abençoa quem nós queremos nos tornar, Deus abençoa quem Ele quer que nós nos tornemos. Então esse livro vai falar sobre identidade, vai falar sobre o teu propósito em Deus e vai falar sobre você se aceitar da forma como Deus te criou. Deus é perfeito no que faz? Sim ou não? Então se Deus é perfeito no que faz e formou você com um DNA, uma característica, uma essência, é porque Ele quer que você use o seu DNA, a sua característica, a sua essência para abençoar pessoas à sua volta. Então esse livro vai te ajudar muito a avançar na sua identidade. Pastor Carlos, dá esse de presente para pastora, pastor, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 17, quem achou, dá um glória a Jesus aí. Capítulo 17, versículo de número, quero ler com vocês o 28 primeiro, depois nós vamos voltar e vamos ler o 26 e o 27. Mas nós vamos ler nessa ordem, primeiro o 28, depois o 26 e o 27, amém? Olha o que diz o texto. E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha? Olha só que texto, gente. Agora volta no 26. Davi perguntou aos soldados ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Observe que Davi, ele está preocupado com uma coisa: salvar a honra de Israel. Israel, a terra do Senhor, o povo do Senhor. Davi sabe que para honrar o Senhor ele precisa vencer um obstáculo. Davi sabe que para honrar o Senhor ele precisa derrubar um gigante. Qual é a preocupação de Davi? Honrar o Senhor. Olha o que diz o texto. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar
os exércitos do Deus vivo, duas perguntas Davi faz. Se você puder grifar, grifa isso. Primeiro, ele pergunta: o que se pode fazer para devolver a honra a Israel? E o que deve ser feito para devolver a honra a Israel é vencer o Golias, é vencer o gigante. E a segunda pergunta que ele faz: quem é esse incircunciso? Sabe o que Davi está indagando aqui? Como pode esse homem ser capaz de se levantar contra alguém que é maior do que toda a terra? Como pode esse homem se levantar contra alguém que é tão poderoso como o nosso Deus? Agora, olha o que diz o versículo 27. O 26, melhor dizendo, para a gente entender melhor. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Olha só a recompensa: o rei dará grandes riquezas a quem o vencer, e também lhe dará a sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família do seu pai. Aí nós lemos o versículo 28, que vem tantas indagações. Você pode deixar sua Bíblia aberta aí nesse texto. Queridos, a primeira coisa que eu quero começar te fazendo perceber é que Davi, ele tinha uma intenção verdadeira dentro do seu coração. Davi, ele chega em um ambiente onde ele não veio para lutar, onde ele não veio para batalhar, mas ele veio para servir os seus irmãos. E quando ele chega nesse cenário onde ele vai servir os seus irmãos, ele é sensível para perceber o que outras pessoas não estão percebendo. Ele é sensível para perceber que o que está acontecendo ali não é uma batalha comum, não é algo ocasional, mas é algo que está tocando a Deus, a honra de Deus e a honra do seu povo. Então Davi, ele começa a discernir o que está acontecendo ali, e ele começa a se mover pela forma ideal. Observe que os homens que estão comentando, eles não estão preocupados com a honra de Israel. Eles não estão preocupados em vencer o Golias, eles estão preocupados com a recompensa que o guerreiro vai ganhar. Sobre o que eles estão falando? Sobre a honra de Israel? Não. Sobre o que eles estão falando? Sobre o poder de Deus? Não. Sobre o que eles estão comentando? Eles estão comentando sobre a recompensa humana que alguém vai ter. Olha só, quem vencer esse homem vai ter a sua casa isenta de impostos. Quem vencer esse homem vai se casar com a filha do rei. Só que é interessante que quando Davi chega no cenário, ele faz a leitura do ambiente, e as perguntas que Davi faz são perguntas ideais. O que se pode fazer para devolver a honra de Israel? O que se pode fazer para que Deus volte a ser Senhor aqui, não haja dúvida de que Ele é o Senhor dessa terra e desse povo? E outra pergunta: quem é esse incircunciso? Quem é esse homem capaz de se posicionar contra o nosso Deus? Agora, irmãos, observe que Davi, ele recebe as palavras que dizem sobre a recompensa, ele recebe as informações sobre quem está afrontando a Israel, mas quando ele está indo em direção à batalha, é o seu irmão mais velho que o vai desmotivar. O que o irmão de Davi está falando? Davi, o que você está fazendo aqui? Aonde você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? A primeira coisa que o irmão de Davi faz aqui é menosprezar o trabalho dele. Davi é um filho que ama cuidar das ovelhas do pai. E o irmão mais velho agora faz questão de desonrar o trabalho de Davi. A primeira coisa que eu queria que você guardasse no teu coração é: você precisa discernir o que você ouve e como você se move. A primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, é que sobre nós existem palavras de Deus, direcionamento de Deus e promessas de Deus. Quem tem promessas de Deus aqui? Agora, você tem a certeza que Deus tem promessas para a sua vida? A pergunta que eu te faço agora é: você está se movendo pelas palavras que você tem de Deus, ou você está se movendo pelas afrontas que você tem recebido das pessoas? Você está se movendo pela palavra que você tem de Deus, ou por aquilo que você está vendo à sua volta?
Você está se movendo pelas palavras que você tem de Deus, ou você está focando no gigante que todos os dias se levanta? Porque entre a palavra de Deus e entre o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida, no meio tem um gigante, no meio tem afrontas. Davi tem uma palavra de Deus para ser rei, amém? Só que para ser rei, ele vai ter que enfrentar o Golias. Para ser rei, antes de enfrentar o Golias, que é um desafio que ele pode vencer, ele precisa passar por cima da ofensa do seu irmão mais velho. Ele precisa entender que ele não vai ter que só vencer quem está fora, mas ele também vai ter que vencer quem está dentro. Ele não vai ter que vencer só alguém que está afrontando a Israel, mas ele vai ter que vencer alguém que está afrontando a sua moral, a sua capacidade e a sua honra. Agora, queridos, olha só como isso aqui é espiritual. E eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Davi, ele está em um cenário confortável. Ele está cuidando das ovelhas do pai. Está no pasto, fazendo aquilo que ele sempre faz. Ele está obedecendo o pai, servindo o pai, sendo obediente ao seu propósito. E lá no pasto, quando ele está obedecendo o pai, cumprindo o seu propósito, ele enfrenta desafios menores. Você conhece o texto. Davi enfrentou um leão e matou esse leão. Davi enfrentou um urso e matou esse urso. Ele foi promovido por essas guerras? Não. Ele recebeu recompensas por essas guerras? Não. Mas são essas guerras que nós travamos, que não traz para a nossa vida a recompensa, que nos prepara para as guerras que vão trazer recompensa e honra para a nossa história. Então entenda uma coisa, existem guerras que parecem que são guerras naturais, mas não são guerras naturais, são guerras que estão nos preparando para o próximo nível do que Deus tem para a nossa história. Eu vim aqui profetizar, as guerras que você está enfrentando vai te levar para o teu destino e para o teu propósito. As batalhas que você está enfrentando, que parecem batalhas comuns, não são batalhas comuns. São batalhas de Deus para promover aquilo que Ele já colocou dentro de você. Qual é a palavra que está sobre Davi, gente? Ser rei de Israel. Essa é a palavra de Deus para Davi. Agora, se Davi tem uma palavra de Deus, ele precisa entender que o diabo também vai usar pessoas para tentar liberar sobre ele outras palavras, para fazer ele desistir da palavra que ele recebeu de Deus. E isso não é diferente na nossa vida. Temos a palavra de Deus, e qual é o nosso desafio? O nosso desafio é permanecer confiando na palavra de Deus. Porque todos os dias vai ter uma palavra contrária para tentar roubar a nossa fé. Todos os dias vai ter um desafio contrário para tentar roubar aquilo que recebemos de Deus. Se recebe de Deus uma palavra na igreja, talvez chegue em casa e já tenha um desafio. Uma luta que você vai ter que travar para continuar agarrado à palavra que você recebeu no culto. Talvez você vai chegar no trabalho no outro dia e vai ter uma batalha. Qual batalha? A batalha travada para continuar agarrado à palavra que você recebeu no culto. Porque o cenário é contrário à palavra. Mas não é a palavra que se molda ao cenário. É a palavra que faz o cenário ser transformado. Você não precisa de um cenário favorável para receber uma palavra. Você precisa de uma palavra para fazer o cenário se tornar favorável. Porque Deus vai te dar uma palavra e essa palavra vai mudar o cenário. Deus vai te dar uma palavra e essa palavra vai te dar coragem para vencer o desafio. Deus vai te dar uma palavra e essa palavra vai fazer o gigante cair. Davi tem uma palavra: você vai ser rei de Israel. Mas quando isso vai acontecer? Ele precisa ter esse discernimento. Ele precisa perceber qual é a hora que ele vai ser levantado por Deus para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, se você pode me ajudar a pregar, toca alguém que está do seu lado aí e diga para essa pessoa assim: não se deixe intimidar por alguém que não acredita no seu chamado. Vira para o outro lado para não parecer pessoal e diga assim: não se deixe intimidar por pessoas que não acreditam no seu chamado. O irmão de Davi precisa acreditar no chamado de Davi? Deveria, mas não acredita. Só que Davi não pode ficar com a palavra do irmão, ele precisa ficar com a palavra de Deus. Porque quem tem que acreditar no chamado é quem recebeu o chamado, não quem está do lado. Quem tem que acreditar no chamado é você, não a sua família. Se a sua família crê, glória a Deus por isso. Mas se não crê, continue com a palavra que Deus te deu.
Se os seus amigos acreditarem no que Deus te deu, amém, glória a Deus. Mas se não acreditarem, continua com a palavra que Deus te deu. Se o cenário for favorável para a palavra que Deus te deu, glória a Deus. Mas se o cenário é desfavorável, acredite na palavra, porque é a palavra que vai mudar o cenário. Sabe, às vezes nós recebemos uma palavra de Deus e queremos que a palavra de Deus nos encaixe a um cenário ideal. E não é assim que acontece. É a palavra que nós recebemos de Deus que vai nos fazer mudar o cenário. É a palavra que nós recebemos de Deus que vai desenhar algo diferente na geografia onde Ele nos plantou. Davi recebeu um direcionamento do pai. Qual é o direcionamento que ele recebeu do pai? Vai servir os seus irmãos. Vai levar comida aos seus irmãos. Agora, olha a instrução do pai como é poderosa. Depois leia esse texto completo em casa. O pai diz assim: Davi, quando você chegar no campo de batalha, você não vai ter acesso aos seus irmãos. Você precisa passar pelo comandante do exército. Então, essa comida aqui você vai levar para o chefe do exército. Essa comida aqui você vai levar para os seus irmãos. Agora, olha aqui, o que ira o irmão de Davi, não é Davi chegar aonde ele chegou. O que ira o irmão de Davi é com quem Davi está falando. Olha o texto. Davi está falando com o comandante do exército. E porque ele está falando com o comandante, o irmão dele fica irado. Peraí, quem é esse menino para falar com o chefe do exército? Quem é esse menino para sair do pasto e agora ter acesso a um novo cenário? Quem é ele para sair de um lugar onde ele cuida de ovelhas e agora ser transicionado para falar com chefes de exército? Deixa eu profetizar sobre você. Deus vai transicionar você de ambientes. Deus vai te dar autoridade para transicionar em ambientes diferentes. Deus vai elevar o nível da sua autoridade quando te encontrar em obediência, servindo a palavra e caminhando pela palavra. Davi saiu do pasto como alguém que vive no pasto, mas agora movido pela obediência ao pai. Ele agora está conectado num cenário de guerra e falando com uma patente alta. O irmão olha e fala: peraí, o que está acontecendo aqui? Não é qualquer um que fala com o chefe do exército. Quem é esse menino para falar com o capitão? Quem é ele? Aí ele vai fazer o quê? Já que ele não pode ter o acesso que agora Davi tem, então ele vai ofender Davi pelo acesso. Já que ele não pode se unir a Davi para conversar, então ele vai atacar Davi porque Davi chegou aonde ele não conseguiu chegar. Qual é o problema? O problema é que agora Davi vai enfrentar uma guerra, que é a verdadeira guerra que ele vai enfrentar. Porque o Golias, ele está preparado para vencer. Agora ele vai ter que vencer a guerra que ele não imaginava que ele ia travar contra o seu próprio irmão. Mas não é uma guerra contra o irmão, é uma guerra contra o espírito que está tentando atrapalhar de Davi de vencer. Sabe, irmãos, olha que coisa interessante. Vamos lá para o texto, versículo 28, e eu continuo depois. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irado e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Se você voltar lá atrás, do versículo 20 para trás, você vai perceber que Davi amava o que fazia. Ele acordou mais cedo. O pai pediu para ele levar comida. O pai não pediu para ele deixar alguém cuidando das ovelhas, mas Davi era tão responsável pelo que fazia, ele acordou de madrugada, foi buscar outro pastor e falou assim: olha, eu vou cumprir uma ordem do meu pai, mas cuida das ovelhas para mim. O pai pediu para ele acordar mais cedo? Não. O pai pediu para ele colocar outro pastor para cuidar das ovelhas? Não. Mas ele ama o que faz. Sabe por que ele está sendo atacado nas poucas ovelhas? Porque o diabo sabe que nós amamos servir, sabe o lugar que nós amamos, sabe o que amamos fazer, e ele sempre vai tentar criar uma ofensa naquilo que nós amamos. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não aprender a valorizar os pequenos começos, você não está preparado para os grandes desafios que Deus tem para a sua história. Sabe por que Deus está levando Davi para uma grande batalha? Porque Davi amava cuidar das poucas ovelhas. Ei, Davi vai ser conhecido lá na frente como um homem segundo... Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas é escolhido para ser rei justamente porque é um bom pastor. Porque Deus não quer levantar um novo rei que tem força,
que tem aspecto de guerreiro, mas ele quer levantar um rei que tem coração de pastor, coração humilde. Sabe por que o irmão de Davi está ofendendo ele no cuidado do pastoreio? Porque o que Deus quer levantar é um pastor, o que Deus quer levantar é um homem que ama a ovelha, e aí o diabo vai atacar porque ele sabe que é um plano para o futuro. Olha para quem está do seu lado e diga assim: tem coisas que o diabo está te atacando agora, que não tem a ver com o presente, mas tem a ver com o futuro que Deus tem para você. Cadê as poucas ovelhas? Pastorzinho de ovelha. O que fez Deus fazer Samuel ir na casa de Jessé? O coração do pastor. O que fez o profeta ir na casa de Jessé? O pastor que Deus quer levantar. Ei, Jessé, ei, Samuel, quando você chegar na casa de Jessé, não olhe para a aparência. Eu não quero levantar um próximo Saul, que da cintura para cima é forte, é corajoso, tem aparência de guerreiro, mas do tronco para dentro tem um coração perdido. Eu quero levantar alguém que não tem aparência de guerreiro, não tem força de guerreiro, mas vence as guerras com o coração e com a intenção, e não com a força do braço. Eu preciso de alguém que tenha coração, porque as guerras eu mesmo venço. Eu sou o Senhor da guerra, eu sou o Senhor da batalha. Eu só preciso de alguém que tenha coração, porque a guerra venço eu, diz o Senhor. O Senhor não quer que você vença a guerra, o Senhor quer que você o sirva de todo o coração, porque a guerra Ele vence por você. Nessa peleja não tereis que pelejar, então somente me adora. A ordem de Deus é me adora, e a guerra eu venço. Celebra o meu nome, exalta o meu nome, e a batalha eu venço. Me exalta de todo o coração, me ama de todo o coração, e o caminho mais difícil eu faço. Só que o irmão de Davi está sendo usado por quem aqui? Agora, olha o finalzinho do texto. Eu sei que você é presunçoso de coração. Irmãos, em que momento da história bíblica você vê Davi sendo presunçoso com seus irmãos? Davi nem convive com os irmãos, ele só cuida de ovelha. Quando vai acontecer o banquete da unção do rei na casa dele, ele nem está na mesa. Como ele é presunçoso se ele só cuida das ovelhas? Como ele é presunçoso se ele não ataca os irmãos? Como ele é presunçoso? O que o irmão de Davi está liberando aqui de ofensa não tem a ver com Davi, tem a ver com o espiritual, tem a ver com o inimigo tentando parar Davi de chegar ao destino que ele tem. Então entenda uma coisa: o diabo vai usar quem amamos para nos parar. O diabo vai usar quem amamos para nos ferir, porque se ele usar alguém de fora não fere. Alguém de fora deixa a gente chateado, mas alguém que a gente ama assim ofende. Alguém que a gente ama assim nos paralisa. Então entenda uma coisa: aprenda a discernir as ofensas. Aprenda a perceber quando a ofensa é algo pessoal de fato, ou se a ofensa é algo espiritual, tentando bloquear, arrancar de nós a palavra que recebemos de Deus. O nosso desafio para esses dias é decidir se nós vamos ficar com a palavra de Deus, ou se nós vamos dar ouvido à ofensa. Se nós vamos ficar com a palavra que saiu do altar, ou se nós vamos ficar com aquilo que está acontecendo da porta para fora. Se nós vamos ficar com a promessa, ou se nós vamos ficar com um cenário difícil. Se nós vamos ficar com o que saiu da boca de Deus, ou o que está saindo da boca do chefe, da boca de alguém que não ama aquilo que nós amamos. O que se pode fazer para devolver a honra a Israel? Fala de coração. Alguém que não está preocupado com a recompensa, mas está preocupado em honrar o nome do Senhor. Alguém que não está preocupado em ter benefício próprio, mas alguém que está disposto a fazer o nome do Senhor ser glorificado acima de todas as coisas. Sabe o que eu aprendo com Davi? Davi não precisava de algo grande para se dedicar. Ele aprendeu a se dedicar nas pequenas oportunidades que o pai deu para ele. Sabe, quem consegue valorizar as pequenas oportunidades vai ser preparado por Deus para as grandes oportunidades. Enquanto as grandes oportunidades não chegar, valorize as pequenas oportunidades como se fossem grandes oportunidades. Aprenda a saber o porquê do que você faz. Porque quando você entende o porquê do que você faz, tudo que você faz muda. Pastor, o que eu faço na igreja é tão simples, eu só cuido de criança. Você não entendeu. Porque quem cuida de criança está olhando na tarefa,
Agora, quem está preparando a próxima geração, então está focado no propósito. E nós não cuidamos de crianças, cuidamos da próxima geração. O que é isso? Alguém que está focado no propósito, não na tarefa. Deus quer levantar uma geração que não está focada na tarefa, mas está focada no propósito. Deus quer levantar uma igreja que sabe valorizar os pequenos começos. Eu estou apenas fazendo um fundo musical. Não, isso aqui é a tarefa. Agora alguém que está vivendo o propósito está trazendo o céu para a terra através da adoração. Ei, não pare na tarefa, foque no propósito. O propósito da igreja é provocar os céus na terra. O propósito da igreja é algo muito maior. Olhe por trás da tarefa, olhe o propósito. Sabe o que Davi entendeu? Eu não vim aqui cumprir uma tarefa, trazer comida. Eu vim aqui ser uma resposta de Deus para devolver a honra a Israel. Davi tirou os olhos da tarefa e colocou os olhos na sensibilidade daquilo que o céu queria fazer. Quando nós tiramos os olhos das coisas que estamos fazendo e começamos a perceber e discernir aquilo que o mundo espiritual está construindo, então as nossas ações são ações que glorificam, celebram o nome do Senhor. O maior avivamento que Deus vai fazer nas nossas vidas, irmãos, é nós entendemos que aquilo que Deus vai nos usar para fazer vai tocar pessoas, mas acima de tudo vai glorificar o nome dos céus. Nós tocamos pessoas, mas glorificamos o nome do Senhor. Toca alguém que está do seu lado e diga assim: Deus nesses dias está levantando uma geração que toca pessoas, glorificando os céus. Ele quer contar com você. Toca alguém aí, diga assim: o céu pode contar com você, o céu pode contar com seus dons e talentos, o céu pode contar com a sua disposição. E acima de tudo, o céu pode contar com a sua sensibilidade. Se você está anotando, anote isso. Se ofender na hora de servir, pode te tirar do teu propósito. Se Davi para na ofensa, ele não vai para a promoção que vai colocar ele no lugar onde Deus reservou para ele. Se Davi para em Eliabe, ele não vence o Golias e não se torna conhecido em Israel. Se Davi para na ofensa, ele retrocede e não traz a honra de volta a Israel. Se Davi para na ofensa, a promoção que Deus preparou para ele se perde. Quem preparou o Golias? Deus. Porque o Golias tem a honra que Davi vai receber. Só que quem que preparou o irmão de Davi, o inferno, para tentar ofendê-lo? Porque sabia que lá na frente Deus tinha uma promoção. Então o diabo sempre vai tentar preparar alguma coisa para parar aquilo que Deus já reservou para a nossa história. Você recebe uma palavra de Deus, alguém vem te falar de uma crise, você vai precisar escolher. Deus falou que você vai alcançar aquilo que Ele tem te prometido, talvez tua casa, aquilo que você está sonhando, a empresa. Alguém logo vai vir te contar uma má notícia, vai trazer um cenário diferente. Você vai precisar escolher qual palavra você se agarra. Profetas não profetizam o que vem, não profetizam o que ouvem, profetizam o que creem. Eu gosto muito do texto de 2 Reis, capítulo 4, quando o profeta manda chamar a mulher sunamita que preparou para ele comida e um quarto. E quando Geazi traz aquela mulher vem até ali, o profeta quer devolver para ela tudo aquilo que ela o serviu. E aí Geazi olha e diz assim: olha, a única coisa que essa mulher não tem é filhos. Só que tem um problema, o marido dela é velho. Sabe o que o profeta faz? Daqui a 1 ano, você vai ter uma criança nos braços. O que ele ouviu? Impossibilidade. O que ele ouviu? O marido dela não pode gerar. O que ele ouviu? O cenário não é propício. O que ele viu? Um homem que não pode gerar filhos. O que ele profetizou? Aquilo que ele acreditava. Porque profeta não profetiza segundo o que está vendo. Profeta não profetiza segundo o que está ouvindo. Profeta profetiza segundo aquilo que está crendo de Deus. Ei, Deus quer levantar aqui profetas e profetizas. Você vai chegar na sua casa e vai profetizar o que você crê, não o que você vê. Você vai chegar na empresa e vai profetizar aquilo que você crê, não o que você vê. Deus quer levantar uma geração que profetiza o que acredita, o que ouviu dos céus. O que você tem ouvido de Deus nesses dias? Profetiza. Ah, pastor, mas o cenário é contrário. É por isso mesmo que Deus quer que você profetiza. Quando Deus levou Ezequiel no vale, qual foi a pergunta de Deus para ele?
Pode esses ossos reviver? O que Deus está afrontando o profeta? Olha o cenário, olha os ossos, como é que eles estão? Sequíssimos. Como é que está o lugar? Um lugar de morte. Aí Deus fala, tudo bem, tudo isso você viu. Agora eu quero saber o quanto você acredita em mim. Você acredita que esse cenário pode mudar? Você acredita que pode haver vida nesse lugar de morte? Você acredita que o cenário pode mudar quando você abrir a sua boca? Então profetiza. Você acredita que as coisas podem tomar uma nova forma? Então profetiza. Você crê que essa conferência é uma resposta de Deus para a sua casa? Então levanta a sua mão para receber e começa a profetizar. Essa conferência vai me levar para o destino que Deus já tem para a minha vida. Essa conferência já está me preparando para receber aquilo que Deus tem para a minha história. Você pode tocar pelo menos 2 pessoas aí e dizer, essa conferência está te preparando para tudo aquilo que Deus vem falando sobre a sua história e sobre a sua vida. Só quem crê, por favor, aplaude a Ele aí com toda a tua força. Celebra Ele aí, dá um glória a Deus, um aleluia. Segunda coisa que o irmão de Davi faz, menospreza a capacidade dele de lutar. Finalzinho do versículo 28 diz assim, você veio ver a guerra? Irmão, se Davi fosse de fato presunçoso, sabe qual seria a resposta de Davi? Eu vou fazer aquilo que você não teve a capacidade de fazer. Porque os irmãos mais velhos de Davi, Abinadab, Eliabe e Samá, os 3 irmãos mais velhos de Davi, são do exército de Saul. Eles são homens da frente do exército. Ou seja, se Saul não enfrentou Golias, quem deveria enfrentar? Só que os irmãos de Davi, que são bons de fala, são péssimos em obras. Eles deveriam ter dito assim, peraí, a casa do nosso pai vai ficar isenta de imposto, a casa do nosso pai vai ser honrada, então deixa que a gente luta. Só que homens que eram homens de guerra não tiveram coragem de entrar na guerra. Agora, um homem que não é de guerra, quando entende a guerra de Deus, entra na guerra, porque sabe que quem vai vencer a guerra não é ele, é Deus. Davi é homem de guerra? Não, mas ele entendeu que a guerra é de Deus, então ele pode entrar. Porque quando você entra na guerra de Deus, Deus te transforma num guerreiro. Quando você entra na guerra de Deus, Ele prepara as ferramentas para você vencer. Quando você entra na luta de Deus, Ele prepara o que você precisa. Mas Davi não é presunçoso. Então, humildemente, ele se cala. Sabe, irmãos, eu acho lindo isso aqui, sabe por quê? Porque Davi, ele ficou calado diante da ofensa do seu irmão. Só que lá no versículo 33, ele vai ser ofendido de novo. Só que agora quem ofende ele não é o irmão, é o rei. Lá no versículo 33, quando Davi decide ir, o rei olha para ele e diz assim, menino, como que você vai lutar contra esse guerreiro? Ele é guerreiro desde a sua infância. Você não tem como lutar contra ele. O que o rei está fazendo? Menosprezando a capacidade de Davi de lutar. Só que aqui que mora o segredo importante de todas as coisas, irmãos. Quando Davi ouve isso do rei, o que Davi usa para argumentar? Os testemunhos de vida dele. O que ele diz para o rei? Meu senhor, o teu servo é obediente ao pai. E quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão para tentar pegar as ovelhas. Sabe o que eu fiz com esse leão? Eu rasguei ele no meio. Sabe, quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um urso para tentar pegar uma ovelha. Sabe o que eu fiz com o urso? Eu despedacei ele. O rei ficou motivado com o testemunho de Davi? Não. Pergunte por quê? Porque o testemunho de vida que nós temos não é para motivar os outros, mas é para nos motivar na hora certa. Não espere que alguém que não venceu o que você venceu seja motivado pela sua vitória. A sua vitória não tem que motivar alguém, a sua vitória tem que motivar você. A motivação não era para o rei, era para Davi. Ele precisava perceber que as guerras que ele venceu no pasto já estavam preparando ele para vencer agora o Golias. O rei falou para ele, então já que você está preparado, pode ir. E ele foi. Aí
lá no versículo 42 e 43, sabe quem ofende Davi? O Golias. Agora é o Golias que olha para ele e diz assim: ei, eu sou algum cão para você vir aqui com um pedaço de madeira, pedras? Quem é você? Daqui a pouco eu vou arrancar a tua cabeça, vou dar para as aves do céu comer. Sabe o que o Golias está fazendo com Davi? Menosprezando a capacidade dele de lutar. Davi foi ofendido pelo irmão mais velho, Davi foi ofendido pelo rei, e agora está sendo ofendido pelo Golias. Mas Davi não parou no lugar da ofensa, porque ele tinha um propósito e uma direção. Quem não para no lugar da ofensa vai para o propósito e para o seu destino. Quem não para no lugar da ofensa vai ser uma resposta de Deus para calar o ofensor. Quem não para no lugar da ofensa vai se levantar para vencer as guerras de Deus, porque Deus está procurando homens e mulheres que não param no lugar da ofensa. Deus está procurando homens e mulheres dispostos a serem ofendidos pela obra dele, mas continuarem fazendo a obra dele e fazendo o nome dele ser glorificado na terra. Te ofenderam por causa da obra dele, continua. É feriado, você vai para a conferência, vai descansar com a tua família. Mas você sabe qual é a palavra que você recebeu de Deus, você sabe qual é o teu destino, e é por isso que você não vai parar. Você sabe que você veio se preparar, porque nos próximos dias Deus vai fazer coisas incríveis na sua história. Ei, não pare no lugar da ofensa. Tem uma recompensa de Deus te esperando. Sabe, eu quero finalizar fazendo o seguinte, compartilhando com você algo muito importante. Aprenda em qual guerra você precisa entrar. Sabe o que Davi discerniu aqui? Ele discerniu qual era a guerra que ele tinha que entrar. Sabe, gente, isso aqui é muito importante para nós. Saiba qual guerra você deve entrar. Tem guerras que você quer entrar e Deus não quer que você entre. Tem guerras que o diabo quer que você entre. E tem guerras que Deus quer que você entre. Você precisa discernir qual guerra você deve entrar. Tem guerra que você quer entrar e Deus não quer que você entre. Geralmente essas guerras é para defender o nosso ego, é para defender a nossa verdade, é para defender a nossa reputação. Essa guerra Deus não quer que você entre, porque você não precisa provar nada a ninguém. Aquele que te conhece já sabe quem você é, você não precisa provar. Então esse tipo de guerra você nem deve entrar. Por quê? Porque essa guerra Deus não te chamou para lutar. Tem guerras que o diabo quer que você entre. Guerras como essa, o diabo queria que Davi guerreasse contra o irmão. Briga familiar. Essa guerra o diabo quer que a gente entre. O diabo quer que você tenha conflitos na sua casa. O diabo quer que você tenha conflito entre irmãos na igreja. O diabo quer que você tenha conflito entre pessoas que estão indo para o mesmo lugar, mas têm opiniões diferentes. Essa guerra só o diabo quer que você entre. Essa guerra não vai te levar a lugar nenhum, e essa guerra Deus não quer que você entre. Mas o diabo está doido para você entrar nessa guerra. Agora tem guerra que Deus quer que a gente entre, e geralmente nós não queremos entrar. Porque a guerra que Deus nos coloca para entrar são guerras maiores do que nós. Deus diz para você assim: olha, teu propósito está ali, vai. Aí você olha e diz: mas Deus, é difícil demais, é grande demais, é caro demais, eu não posso, eu não consigo, para mim não dá. Aí Deus está dizendo: não, vai, porque não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. Entra, porque não é você que vai agir, sou eu que vou agir. Eu só quero que você se posicione, deixa o resto que eu faço. Geralmente essas guerras a gente não quer entrar. Por quê? Porque a gente quer ver o chão para colocar o pé, e Deus está dizendo: coloca o pé, eu coloco o chão. Geralmente a gente quer ter o recurso para entrar, e Deus está dizendo: entra que eu dou o recurso. Geralmente a gente quer entrar nas guerras que nos faz perceber horizontes, e Deus quer que a gente entre em guerras que a gente não consegue ver horizontes. Por quê? Porque quando você consegue ver horizontes, você se move pela recompensa. Quando você não consegue ver o horizonte, você se move pela dependência. Deus não quer que você se mova pela recompensa, Deus quer que você se mova em dependência. Se você pode, faça. Se você tem, compre. Agora, se você não pode, dependa. Se você não tem, dependa. Se é maior do que você, dependa. Tem coisas que nós não precisamos de fé para fazer. Agora tem coisas que nós só conseguimos fazer com fé.
Se você tem o dinheiro para comprar, você não precisa de fé. Você pode comprar. Agora, se você não tem o dinheiro, aí você precisa da fé. Agora, quando você tem o dinheiro e pode comprar, você precisa discernir se é para comprar ou não. Quando você tem a capacidade de fazer, você precisa discernir se é para fazer ou não. É por isso que a dependência vai ser fundamental para alguém que quer tocar o coração de Deus. É por isso que a dependência vai ser fundamental para alguém que está entendendo que os movimentos de Deus não são pela força do braço, não são pela habilidade humana, mas são pela dependência e pelo movimento baseado naquilo que ouvimos do céu. Se você focar no que você ouve da terra, você para. Se você focar no que você ouve das pessoas, você muda de rota. Mas se você focar naquilo que você ouve de Deus, você chega no teu destino, no teu propósito. Davi não desprezou os pequenos começos. Ele amou pastorear e pastoreou com toda a excelência, até que ele teve a oportunidade de vencer o Golias. Antes de lutar com Golias, ele nunca havia pegado uma espada. Mas depois de vencer o Golias, ele agora começa a lutar com espada todos os dias. Porque ele honrou a primeira fase e foi honrado por Deus para passar de fase. Ele usou as armas que tinha até que Deus desse para ele a capacidade de usar as armas que ele não tinha. Davi não tinha espada para lutar, por isso Deus deu para ele fundo e pedra e honrou a fundo e a pedra. Mas quando Davi venceu Golias, Deus colocou na mão dele uma espada. E depois que ele pegou uma espada, Deus sempre honrou ele com espada. Ele não precisou mais pegar em funda. Mas enquanto ele não tinha espada, ele precisou usar a funda que trouxe ele até a espada. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu preciso valorizar cada fase da minha vida. Eu preciso valorizar cada ferramenta que Deus me dá. Eu preciso usar com totalidade, com excelência aquilo que Deus coloca nas minhas mãos, até que Ele coloque nas minhas mãos aquilo que eu não tenho. Honre a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe, até que Ele te prepare para aquilo que você não tem e para aquilo que você ainda não sabe. Davi aprendeu a entrar na guerra certa. Ele não entrou na guerra que era briga por ego, mas ele entrou na guerra que era briga por propósito. E Deus usou ele para vencer essa batalha. E Davi entrou na guerra com uma certeza. E eu encerro aqui. Olha o que diz o versículo 45. Eu queria ler com vocês. Davi tinha uma convicção: o gigante é maior do que eu. O problema é maior do que eu. A adversidade é maior do que eu. Ele tinha essa convicção. Agora olha o que Davi diz, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lanças e com dardos, mas eu vou contra você. Sabe o que Davi está dizendo? Eu não luto com armas carnais, eu luto com armas espirituais. Eu não luto com aquilo que o braço pode segurar, eu luto com aquilo que o coração pode preservar. A palavra que saiu da boca de Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Você está lutando com aquilo que você domina. Eu estou lutando com aquilo que eu dependo. Hoje mesmo, o Senhor, quem vai entregar? Não é eu que vou vencer, é o Senhor que vai entregar. Não sou eu que vou te derrubar, é Deus que vai te derrubar e vai entregar você para mim. Sabe o que Davi está dizendo? Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Sou eu que matarei você. Cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei aos cadáveres do exército. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá o quê? Davi não está preocupado com a sua própria honra. Ele não está preocupado em fazer o nome dele correr por toda a terra, mas ele está fazendo o nome do Senhor percorrer por toda a terra. Ele não está preocupado com a honra que ele vai receber, mas ele está preocupado em devolver a honra de Deus. Essa nação vai precisar saber que foi Deus que derrubou esse Golias. Essa nação vai precisar saber que quando Deus quer derrotar uma nação, Ele usa um menino para derrubar um gigante. Quando Deus quer devolver a honra a uma nação, Ele pega alguém que é do pasto para vencer alguém que é da guerra. Ele pega alguém que não pode para vencer alguém que pode.
Sabe o que Davi está dizendo? Esse é o Deus que eu sirvo. Todos aqui saberão que não é por espada ou lança que o Senhor consegue de vitória, pois a batalha é de quem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vai vencer as guerras que você tem travado? Essa é a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. Como nós vamos vencer as guerras que Deus está nos colocando nela, nos permitindo enfrentar? Davi tinha uma certeza: eu não posso contra você. Você é maior do que eu, mais forte do que eu e tem uma arma melhor do que a minha. Mas eu estou em paz, porque essa guerra não vai ser vencida com armas. Essa guerra vai ser vencida pelo Senhor dos Exércitos. Eu não vou derrubar você, é Deus que vai dar você na minha mão. Eu não vou usar a minha força humana, eu vou usar a autoridade do nome do Senhor. Eu não estou preocupado com a recompensa da casa do meu pai. Eu não estou preocupado em me casar com a filha do rei. Eu estou preocupado em fazer toda a terra conhecer o Deus que eu sirvo. Eu estou preocupado em fazer toda a terra honrar esse Deus que é poderoso, que é o Senhor de toda a terra. Se alguém veio aqui nessa noite para honrar o Senhor, eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés, adorando a Ele, glorificando a Ele. Levanta as suas mãos aonde você está. Você pode adorar a Deus com toda a tua força aí. Você pode entregar para Ele um minuto de adoração aqui nessa noite. Você vai adorar aqui, Deus vai visitar a sua casa agora. Você vai começar a adorar aqui, Ele vai começar a renovar as suas forças. Vamos, feche os seus olhos agora. Se você ora em línguas, faça isso agora. Vamos exaltar esse Deus. Vamos dar para Ele um lugar de autoridade, vamos. Oh, rebandará, xerandará, xerandará. Ebadarabá, xerandarácia. Urebadará, xerandará, xeriandará. Ebadarabá, xuriandará, xeriandarácia. Oh, meu Deus. Ebadará, xuriandará, xeriandará. Urebadarabá, xuriandará, xeriandará. Ebadará, xuriandará, xeriandará, xeriandará. Ebadarabá, xuriandará, xeriandará. É como o nosso Deus. Oh! Ninguém é como o nosso Deus. O Espírito Santo falou com você. Eu queria te convidar para você se mover geograficamente para o altar. Se essa palavra falou com você, se você crê que Deus tem mais para você nesse ano, eu queria que você viesse aqui orar comigo no altar. Eu queria que você saísse do seu lugar, mas viesse para esse altar dizendo: Deus, eu confio na palavra que o Senhor liberou para a minha vida. Eu confio naquilo que o Senhor tem falado para a minha casa. E eu quero nessa noite te adorar com esse entendimento. O Senhor vai fazer aquilo que eu não posso. O Senhor vai entrar nos lugares que eu não posso entrar. O Senhor vai trazer o recurso que eu não posso gerar. O Senhor vai fazer isso. Vem adorando, vem celebrando, vem bendizendo ao Senhor. Favor de Deus te abraça agora. A unção de Deus te abraça agora. Deus vai fortalecer pessoas aqui. Braços cansados, Deus vai fortalecer agora. O Senhor está fortalecendo braços cansados aqui. O Senhor está fortalecendo corações aqui que estavam paralisados na fé. O Senhor está fortalecendo agora pessoas aqui. Levassura mandará xeri andará suri andarás. Urebadara suri andará baxeri andará suri andará. Você vai sair dessa noite fortalecido. Você vai sair dessa conferência preparado para romper em tudo aquilo que Deus tem feito para a tua casa, para a tua família. O céu te toca nessa noite. Eu não conheço a tua história, mas o céu conhece. E o Senhor manda eu te dizer nessa noite: prepara o teu coração, porque tem mudança de cativeiro nos próximos dias. Eu vejo Deus movendo estruturas para te favorecer.
Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Se você ora em línguas, faça isso agora. Se você ora em línguas, faça isso agora. O céu está aberto sobre este lugar. Tem um favor de Deus se movendo aqui. Deus está mudando estações aqui. Palavras que você recebeu serão palavras que vão se realizar nesses próximos dias, porque o céu está em movimento. Aquilo que estava parado vai começar a se movimentar. Aquilo que parecia que não ia acontecer nesses próximos dias, Deus vai começar a criar possibilidades para que aquilo que era impossível se torne possível. Eu vejo Deus trazendo um agir dele sobre este lugar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Suas mãos, vamos cantar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo, só pra te adorar.
Levante suas mãos. Você sai daqui hoje habilitado para viver promessas, realização de sonhos. O favor dos céus te toca nessa noite. Se prepare, porque os próximos dias serão de boas notícias. Se você crê, aplaude a Ele com toda a tua força. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, e que essa conferência continue tocando a sua vida de forma especial. Deus abençoe. Vem para cá, pastora.